Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, professor de Física. Meus queridos, estou gravando nesse momento Eletrostática. Eletrostática, aula número 4. Força elétrica, também conhecida como lei de Coulomb, tá? Força elétrica ou lei de Coulomb. Na aula 1, falei para você de carga elétrica, falei para você dos modelos atômicos que a gente usa lá, né? Carga de um corpo, certo? Aula 2, eu falei para você de processo de eletrização por contato e por atrito. Na aula número 3, eu falei para você em detalhes do processo de eletrização por indução, não foi? Muito bem, então chegamos à aula 4, a importantíssima aula de força elétrica. Força elétrica. Gente, vou falar para você nesse momento da força elétrica entre duas cargas, vou apresentar para você a equação da lei de Coulomb, vou falar para você de um conteúdo que provavelmente é novo para a maioria de vocês, que é a dependência que esse K, que é uma constante, tem de uma outra constante mais fundamental, que é o chamado epsilon, que é chamado de permissividade elétrica do meio. Ok? Então vamos lá. Força elétrica entre duas cargas pontiformes. Gente, nós aprendemos já que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem, cargas de sinais opostos se atraem, certo? Muito bem. E nessa aula eu vou apresentar para você do que depende o valor dessa força. Essa atração ou essa repulsão vai depender de quais fatores? Gente, aqui está a expressão da força, que já nos diz isso. A força elétrica é dada por K, Qzão, Qzinho por D ao quadrado. K, Qzão, Qzinho por D ao quadrado. Essa dependência a força tem. Galera, ó, aqui pode ser Qzão, Qzinho, Q1, Q2, Qzão linha, Qzão 2 linhas, não importa, tá bom? Olha só, galera, ó, lembre-se, primeiro, força é uma grandeza vetorial, lembra? Força é uma grandeza vetorial. Então, nós colocamos módulo aqui e aí a gente consegue obter o quê? O módulo do vetor força, ok? O módulo do vetor força. Gente, outra coisa importante, a distância varia ao quadrado. Cara, essa informação é muito importante, essa informação é muito cobrada. Daqui a pouco eu vou falar do gráfico da força pela distância, que você vai ver que interessante que é. Mas já te adiantando, quando eu tenho duas cargas que estão a uma certa distância, se eu dobro, meu querido, a distância entre elas, eu reduzo essa força 4 vezes. Por que, Boaro? Porque a distância varia ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Olha só, e se eu triplicar a distância, então, Boaro, a força vai cair 9 vezes? Isso mesmo. Se eu triplicar a distância, se a distância final for 3 vezes a distância inicial, a força, meus queridos, vai ser o quê? Vai ser 9 vezes menor. Vai ser 9 vezes menor. Por quê? Porque varia com a distância ao quadrado. Da mesma maneira que se eu tenho as duas cargas e eu reduzir a metade a distância, eu quadruplico a força, cara. Eu quadruplico a força. Se eu tenho duas cargas e eu reduzo a 1/3 a distância, eu aumento em 9 vezes o valor da força. Guarde isso na sua cabeça, que isso é muito, muito, muito importante. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lembrar das unidades? Meu querido, unidades. Qual que é a unidade de força mesmo? Newton, certo? A unidade de força é Newton. Força elétrica é um tipo de força. Então, a unidade é o Newton. E qual é a unidade de carga elétrica mesmo? Carga elétrica é o Coulomb. Carga elétrica é o Coulomb. Mas, como eu já disse a você, nas primeiras aulas, eu já fiz até revisão, o Coulomb é uma unidade muito grande. Então, nós usamos os submúltiplos, meus queridos. Eu falo de milicoulomb, microcoulomb e nanocoulomb. Lembra? Milicoulomb 10 a menos 3 coulombs, microcoulomb 10 a menos 6 coulombs e o nanocoulomb 10 a menos 9 coulombs. Entendeu? É assim que funciona. Gente, aqui vale destacar um ponto importante que os alunos confundem muito, que é o seguinte. Eu vou inventar um exemplo aqui para você entender. Suponhamos que eu tenha uma carga aqui, um Qzão, e aqui eu tenho um Qzinho, ok? O Qzão, meus queridos, tem um valor, por exemplo, de 10 vezes o valor de Qzinho. Qzão, 10 vezes o valor de Qzinho, ok? Ok. Pergunta a você, a força que Qzão faz em Qzinho é 10 vezes maior a força que Qzinho faz em Qzão? Entendeu? Esse cara tem 10 vezes a carga desse cara. Pergunto, isso implica que o grandão faz uma força 10 vezes maior no pequeno? Que o pequeno faz no grande?
Não, não, isso mesmo. Você respondeu não, você acertou. Não, galera, não. Cuidado, hein? Terceira lei de Newton, gente. Terceira lei de Newton, lei da ação-reação. A força que o grandão faz no pequeno é igual à força que o pequeno faz no grandão. Tá? Tanto que na expressão da força já aparece o produto das duas cargas. Cuidado, hein? Ai, Boaro, como assim o grandão? Gente, a força é a mesma. O efeito dinâmico, digamos assim, o quanto esse cara vai ser acelerado, qual é a velocidade que ele vai atingir no final? Não. Aí depende das massas, depende de outros fatores. Mas a força elétrica, sim. A força elétrica, sim. Tá bom? Fica atento a isso, meu querido. Fica atento a isso. Um outro exemplo é a força gravitacional. Um outro exemplo que eu gosto de dar para vocês. A força gravitacional entre a Terra e a Lua. A Terra é muito maior do que a Lua. Mas a força que a Terra faz na Lua é igual, em módulo, à força que a Lua faz na Terra. Lembra das nossas aulas de gravitação? A playlist está completinha já no meu canal. Lembra? Por que, Boaro? Porque a força gravitação depende das duas massas. Depende da massa da Terra e depende da massa da Lua. Algo semelhante ao que acontece aqui. Tudo bem? Entendeu, meu querido? Minha querida? Vamos lá, continuando. Ó. Galera, o que muita gente não sabia, está aprendendo hoje, é que essa constante K, a chamada constante eletrostática, ela depende de uma outra constante mais fundamental. E aqui está a expressão para você. O K, que é o que muita gente guarda, memorizou como 9 vezes a nona, que está correto, se for o vácuo, 9 vezes a nona, é uma constante que vale para o vácuo. Por que, Boaro? Porque o K é 1 sobre 4πε. O K é 1 sobre 4πε. Esse epsilon, meus queridos, é chamada de permissividade elétrica do meio. O epsilon mesmo fala, tá? O epsilon chama permissividade elétrica do meio, que quando é o vácuo, nós chamamos de epsilon zero. O epsilon zero, que é permissividade do vácuo, vale 8,85 vezes 10 a menos 12 unidades do Sistema Internacional. Meu caro, você não precisa decorar isso, só está com informação, tá bom? E aí, ao calcular o K, que é a constante eletrostática, quando as cargas estão inseridas no vácuo, o K vai ficar 1 sobre 4πε0. 8,85 vezes 10 a menos 12. Fazendo essa conta, dá o famoso 9 vezes 10 a nona. Entendeu? Dá o famoso 9 vezes 10 a nona. Gente, bom, e se o meio não for o vácuo, Boaro? E se eu tenho duas cargas, que ao invés de eu colocar no vácuo, eu colocar em um líquido não condutor de eletricidade, por exemplo, se eu colocar em um óleo não condutor, essa força que surge entre eles vai ser diferente? Vai. Essa força vai ser diferente. Por que, Boaro? Porque a permissividade elétrica desse meio é diferente da permissividade elétrica do vácuo. A força vai mudar. Olha só, para você entender melhor, nós definimos uma coisa chamada permissividade relativa. O que é permissividade relativa? É um número que, multiplicado pela permissividade do vácuo, nos dá a permissividade desse meio estudado. Você não precisa decorar isso. Isso aqui está apenas como informação, tá bom? Por exemplo, meio vácuo. Qual é a permissividade relativa? É o mesmo, né, gente? Que número que vezes a permissividade do vácuo dá a permissividade do meio que você está estudando, no caso o vácuo? É 1, né, meu? Claro. Então, o E relativo para o vácuo é 1 mesmo. Quem estuda isso aqui já há algum tempo, sabe que quando as cargas estão no ar, nós consideramos a constante eletrostática, o K, como 9 vezes 10 a nona também, que é o valor para o vácuo. Por quê? Porque, olha aqui, ó, que eu mostro para você. Porque o valor ele é muito próximo. Tá? O E do ar é 1,00054 do E do vácuo. Ou seja, é praticamente o E do vácuo. É só um pouquinho maior que o E do vácuo. Tá bom? E da água, Boaro? Olha aqui, coloquei para você também na tabela. O E relativo da água vale 78. O que isso quer dizer? Quer dizer que a permissividade elétrica da água é 78 vezes a permissividade elétrica do vácuo. Outro que eu coloquei aqui para você é do papel. A permissividade elétrica do papel vale 3,5, ou seja, é 3,5 vezes a permissividade elétrica do vácuo. Note que interessante, todos são maiores que o do vácuo. Então, em qualquer meio que eu colocar as cargas, eles estarão, né, essas cargas estarão imersos no meio que tem uma permissividade elétrica maior que a do vácuo, certo? Então, meu querido, olha só. Se eu coloco um número aqui, ó, que é maior do que este,
que é o do vácuo. Eu terei um K, que é menor que o do vácuo, certo? Certo? Ó, coloco alguma coisa aqui que é maior que o do vácuo, eu vou ter como resposta uma coisa aqui que é menor que o do vácuo. Ao catar um K e colocar aqui, ó, que tem um valor inferior ao do vácuo, isso implica numa força inferior. Interessante isso, né? O que a maioria não sabia. Tá bom? Então eu vou apagar isso aqui para falar mais para você sobre força elétrica, falar mais para você da questão vetorial da força elétrica, falar do gráfico da força elétrica, tá bom? Vamos lá, ó. Sistemas com várias cargas. Então vamos agora imaginar como estudar. Vamos estudar como que é a força sobre uma certa carguinha Q, devido a duas outras cargas, não apenas uma. Veja só. Aqui eu tenho Qzão 1 e eu tenho Qzão 2, duas cargas positivas que estão agindo sobre uma outra carga negativa. Como é que eu faço? Como é que eu penso? Boaro, vale a equação F igual a K Qzão Qzinho por D ao quadrado? Peraí, eu tenho que colocar outra carga, fica K Qzão 1, Qzão 2, Qzinho por D ao quadrado. Não, nada disso, nada disso. O que você tem que fazer? Você tem que pensar, gente, as cargas, as forças, sempre com as cargas duas a duas. É assim que você pensa. Eu penso sempre a carga Q1 com Qzinho. Separadamente, eu penso na carga Q2 com Qzinho. E depois eu faço uma soma de vetores. Quer ver só? Ó, vou pegar minha régua aqui. Vai ficar assim então, galera. Ó. A força que nós podemos chamar de força 1 é entre a carga Qzão e a Qzinho. Como elas têm sinais opostos, essa força vai ser uma força de atração. Uma força de atração. Eu vou fazer aqui em azul mesmo. Ó, vai ser uma força de atração. Ok? Então, tá aqui a força de atração, que eu vou chamar de F1. Essa é a força F1 devido à carga Qzão 1 e Qzinho, beleza? A força de atração. Eu vou escrever esse D1 um pouquinho para cá só. Esse é o D1. Quem é o D1, Boaro? É a distância entre o Q1 e o Qzinho. Tudo bem? Eu faço o cálculo por essa expressão aqui? Isso mesmo. Eu vou fazer K Qzão Qzinho por D ao quadrado. Gente, agora há pouco eu expliquei para vocês sobre a constante eletrostática, mas em quase a totalidade dos exercícios, esse K vale os 9 vezes 10 a nona, tá? Em quase a totalidade dos exercícios, ele manda você usar o vácuo ou o ar, para você usar o valor aproximadamente igual ao do vácuo, tá bom? Então vai ficar K Qzão Qzinho por D1 ao quadrado. Beleza, Boaro? E agora, e o Q2 e o Qzinho? Esquece o Q1. Esquece essa interação aqui. Pensa apenas nessa interação aqui. Ah, então olha só. Essas duas estão entre elas, certo? Uma distância, um certo D2 aqui, ó, que é a distância entre o Qzão 2 e o Qzinho. Então vai haver uma força aqui, Boaro. Vai haver uma força também de atração, uma vez que elas também têm sinais opostos, né? Esse cara aqui é negativo, esse cara aqui é positivo, então vai haver uma força de atração entre eles aqui, que eu posso chamar de F2? Sim, isso mesmo, meu querido, isso mesmo. E agora, como é que você acha o resultante? Não se esqueça, força é uma grandeza vetorial, tá? Carga é uma grandeza escalar, mas a força é uma grandeza vetorial. Então, olha só, peraí. Então, esse cara com esse cara, eu vou fazer a soma de vetores? Isso mesmo, tá? Fazer a soma de vetores dos dois aqui, ó, vai dar algo mais ou menos, tá? Aproximadamente. Aqui assim, ó. Então, aqui está a força resultante da interação dessas duas cargas, Qzão 1, Qzão 2, agindo sobre aquele Qzinho ali. Entendeu, meu querido? Posso até pôr a notação vetorial aqui, ó. Força resultante, F1, F2. Como é que eu escrevo? Assim, ó. Quer ver, ó? A força resultante sobre Qzinho é igual a F1 mais F2. Não se esquecendo de que eu estou falando de vetores, então tem que pôr a notação vetorial. Ah, mas peraí, Boaro, essa história de vetor não estou entendendo muito bem não, tá pegando isso. Então, cara, por isso, meus queridos, que eu fiz, e está no meu canal, uma playlist de vetores. Lá eu fiz 5 módulos, são 5 aulas de vetores, em cada aula eu fiz um exercício.
E no vídeo de menu, em cada vídeo de menu, eu fiz mais 5 exercícios para vocês. Gente, se você tem dúvida em vetores, por favor, meu querido, minha querida, você precisa dominar vetores para você entender força elétrica, para você entender nossa próxima aula, que é de campo elétrico. Para você entender isso, você precisa dominar vetores, tá bom? Então eu vou fazer aqui uma pincelada de uma parte importante de vetores, mas por favor, vá ao canal, vá na playlist vetores, estuda vetores, tudo detalhado. Você não vai se arrepender, galera. Você não vai se arrepender. Faça com muito cuidado, que você vai usar muito para muita coisa, tá bom? Então, ó, fazer uma breve revisão de vetores. Nós estudamos vetores com basicamente 3 métodos de soma de vetores, tá? Quando você tem apenas 2 vetores, você pode usar essa discussão que eu vou fazer com você aqui. Nós temos o método poligonal, que é quando você coloca um na sequência do outro. O método paralelogramo, que é isso aqui que eu vou discutir com você. E o método das projeções, quando você pega um vetor e projeta nos eixos. Tá legal? Aqui eu vou apresentar para vocês, vou discutir com vocês aqui, o método paralelogramo, porque é um método que aparece muito nessa parte da matéria, aparece muito. Vamos lembrar? Gente, então analisando a situação, que é quando você tem apenas 2 vetores. Quando eu tenho apenas 2 vetores força agindo sobre um corpo, por exemplo, quando eu tenho apenas 2 vetores agindo sobre um corpo, como é o caso aqui, como é que eu faço a soma de vetores? Gente, lembre-se disso. Toda vez que você tiver apenas 2 vetores agindo sobre o corpo e eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, você soma. Mesma direção, mesmo sentido, soma. Ok? Lembra disso? Ó, F1, F2, o resultado é simplesmente a soma F1 mais F2. Ok? E quando eles tiverem a mesma direção, mas sentidos opostos, mesma direção, mas sentidos opostos, o que você faz? Lembra? Lembra? Você subtrai, meu querido, você subtrai. Mesma direção, sentidos opostos, você subtrai. Então, aqui nesse caso, vai ficar F1 menos F2. Aqui ficou F1 mais F2, aqui vai ficar F1 menos F2. E quando eles formam um ângulo de 90 graus, Boarô? Quando eles formam um ângulo de 90 graus, você faz por Pitch. Você faz por Pitágoras. Ah, quando eu tenho F1 perpendicular ao F2, eu faço por Pitágoras? Isso mesmo. Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, ok? Ah, então, inclusive eu posso até desenhar as forças aqui, resultante, que eu não fiz. Eu vou fazer aqui, gente, mais ou menos em escala, tá? Não tá numa escala perfeita, não. Mas, ó, aqui é a força resultante. É a força resultante da primeira situação, ok? Aqui, menorzinho, porque é uma subtração, a força resultante da segunda situação, ok? Vou chamar de FR também. Aqui, ó, vai ser a força resultante que eu tenho na terceira situação, que é quando eu faço por Pitch, quando eu faço por Pitágoras, ó, ok? Aqui é a força resultante. Vetorial. Vou deixar sem notação de vetor, que aqui eu estou fazendo o cálculo para você, tá bom? E aqui embaixo, Boarô. Gente, então, ó, vamos lá. Casos particulares, mesma direção, mesmo sentido, soma. Mesma direção, sentido oposto, subtrai. 90 graus por Pitch. 90 graus por Pitch. E quando eu tenho um ângulo qualquer? Gente, quando eu tenho um ângulo qualquer, eu uso a chamada lei dos cossenos. Quando você tem um ângulo qualquer, você usa a chamada lei dos cossenos. E para a obtenção da lei dos cossenos, você faz isso aqui. Isso aqui é chamado, gente, regra do paralelogramo, tá? Que nós usamos a lei dos cossenos. Aquela mesma que você estuda em matemática. Com um detalhe apenas dos sinais. Tá? Ali a força resultante. Então, ó, numa situação geral como essa, sendo o ângulo θ o ângulo formado entre os 2 vetores, a força resultante vai ser F1, a força resultante ao quadrado, é igual a F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de θ, sendo θ o ângulo formado entre eles. Ok? Tudo bem, meus queridos? Tudo bem. Vale a pena discutir isso aqui, porque aparece muito isso para vocês. Nessa parte da matéria, aparece muito soma de vetores nesse formato aqui. Só um detalhe que eu falei para você dos sinais. Na lei dos cossenos, lá na matemática, você usa um sinal de menos aqui. Na lei dos cossenos na física, nós usamos um sinal de mais. Por que, Boarô? Porque na física nós usamos esse ângulo como referência. Tá vendo?
e na matemática eles usam esse ângulo aqui como referência. Na aula número 3 de vetores eu explico isso em detalhes para você. Tá bom, meus queridos? Tudo bem? Resumindo essa parte que é muito importante. A força Kqzão Qzinho por d ao quadrado, F é Kqzão Qzinho por d quadrado, muito importante. Você pensa separadamente. Pensa na carga 1 com Qzinho, pensa na carga 2 com Qzinho. Depois você faz uma soma de vetores. É uma soma de vetores. O FR é a soma vetorial de F1 com F2. Ok? E a revisãozinha de vetores. Gente, vamos continuar nosso estudo? Eu vou falar para você aqui, estou olhando a minha aula preparada, eu vou falar para você aqui agora de gráfico da força pela distância entre as cargas e fazer um exercício de aplicação, tá bom? Vamos lá? Como a força elétrica é dada por essa expressão, a força elétrica é Kqzão Qzinho por d ao quadrado. Ah, você pode pôr um subíndice aqui, EL de elétrica, tá bom? Kqzão Qzinho por d ao quadrado. O que vai acontecer? Ora, como eu disse há pouco, se eu dobro a distância, a força cai para 1/4 do valor. Se eu triplico a distância, a força cai para 1/9 do valor e assim por diante. Quando eu fizer o gráfico da força pela distância entre elas, o gráfico é isso aqui, galera. Não é uma reta decrescente assim, não. Ó. Não é. O gráfico é isso aqui. Toda vez que você tiver um gráfico em que varia inversamente proporcional ao quadrado, é uma hipérbole, galera. Essa hipérbole é chamada de hipérbole cúbica, tá? É chamada de hipérbole cúbica para distinguir da outra hipérbole. A outra hipérbole chama hipérbole equilátera, quando aqui não é d ao quadrado. É quando d elevado à primeira, por exemplo, seria uma hipérbole equilátera. Essa curvinha chama hipérbole cúbica, tá bom? Muito importante saber esse gráfico aqui, tá, gente? Se eu dobro a distância, a força cai para 1/4. Se eu triplico a distância, a força cai para 1/9 e assim por diante. Um ponto interessante aqui, ó. Eu falei para você que o K, que vale 9 vezes 10 a nona, 99% das vezes para vocês, mas olha só que interessante. O K é 1 sobre 4 πε, certo? Em que o epsilon é permissividade, ok? Muito bem. Então, se eu pegar as duas cargas e colocar, se eu pego do vácuo e coloco dentro de um óleo, por exemplo, se eu pego as duas cargas e coloco em um óleo, de maneira que elas não percam o valor da carga, né? Um óleo isolante, o que vai acontecer com a força entre elas, Boarô? A força, gente, vai diminuir, tá? Ó, a força vai diminuir. Eu vou ter uma outra hipérbole aqui, ó. Então, se eu pegar essas duas cargas que estão no vácuo, a uma certa distância, tirar, levar e colocar no meio em que a distância entre elas for a mesma e elas não perderam nada de carga, a força de interação entre elas, de atração ou repulsão, dependendo dos sinais, vai ser menor nesse outro meio. Por que, Boarô? Porque nesse outro meio, a permissividade elétrica é maior. Se a permissividade elétrica é maior, o K é menor. Se o K é menor, a força é menor. Legal, né? Tá bom? Muito bem, galera. Então vamos fazer o exercício? Vamos fazer o exercício? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, o exercício que é na AFA diz assim: uma pequena esfera condutora, fixa e isolada, é carregada com uma carga Q igual a 10 a menos 6 coulombs. A uma distância de 2 milímetros é colocada uma partícula carregada com carga Q igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E de massa M igual a 9 vezes 10 a menos 2 kg. Essa partícula é liberada de maneira que se move em relação a Qzão. Bom, a aceleração de Qzinho no instante da sua liberação em metros por segundo ao quadrado vale... Opa, como é que é, Boaro? Galera, tranquilo. Você tem uma carga fixa Qzão, que vale 10 a menos 6. Muito pertinho dela, você põe uma outra. A 2 milímetros dela, você põe uma outra carguinha com 1,6 10 a menos 19 coulombs. E uma certa massa. Quando você soltar, vai haver a força elétrica, a lei de Coulomb, certo? O que vai acontecer? Essa carguinha vai ser lançada. No momento que você solta, quanto vale a aceleração? Foi isso que ele perguntou, tá bom? Volta aqui para a luz que eu te explico, ó. Entendeu? Tá aqui, galera, ó. Uma esfera com carga Qzão. Uma outra carga pequenininha Qzinho, que eu coloquei aqui, ó. Ele, né? A 2 milímetros. Gente, lembra que a distância é sempre entre os centros dela, mas também não faz muita diferença, porque são cargas pontiformes, tá? É sempre entre os centrinhos dela. São cargas pontiformes, são pontinhos.
Então, galera, lembra? A força elétrica é K, Qzão, Qzinho por D ao quadrado. Em todas as minhas louças da minha aula eu estou escrevendo essa fórmula. Por quê? Porque é o que você precisa guardar dessa aula. Você não pode sair dessa aula sem saber isso aqui bem, tá bom? Então, gente, vamos escrever os valores? Ele deu no vácuo, estou olhando ali no meu computador, no vácuo, então K é 9 vezes 10 a nona. Certo, Boaro? Certo. Quanto vale o Qzão? O Qzão, gente, vale 10 a menos 6, ele falou. Então, ó, 10 a menos 6. Gente, ele mandou calcular a força, eu tenho que usar em módulo, mas aqui não tem problema. Está dando as cargas positivas ali, ele já deu o valor em positivo, então posso colocar o próprio valor 10 a menos 6, tá? Vezes, quanto vale Qzinho, Boaro? Qzinho, meu querido, vale 1,6 vezes 10 a menos 9. Cuidado, hein? Não é menos 19 não, nesse caso é 10 a menos 9. Lembra que eu falei para você, desde a primeira aula, que cai muito milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb? Ó, microcoulomb, nanocoulomb. Tá vendo? Muito bem, muito bem, muito bem. Dividida por D ao quadrado, não é isso que a fórmula me diz? D ao quadrado. Quem é D ao quadrado, Boaro? É 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Tá? Não se esqueçam, gente. Unidade do Sistema Internacional, tá? 2 milímetros é 2 vezes 10 a menos 13. Bota aqui para fazer a conta ao quadrado. Então, a força elétrica será igual. Bom, gente, olha aqui, ó. O 10 a nona com 10 a menos 9 aqui eu já posso cancelar, né? Conserva a base, somos expoentes. Eu vou deixar aqui, ó, no seguinte formato. 9 vezes 1,6. Eu não vou fazer essa conta, não. Por quê? Porque eu notei que aqui embaixo é um 2 que eu vou ter que levar ao quadrado. Então vai aparecer um 4 aqui que eu vou simplificar, tá bom? Bom, mas lá em cima sobrou 10 a menos 6 aqui, ó. Vezes 10 a menos 6, ok? Dividido por 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 13 elevado ao quadrado, 10 a menos 6. Então você vem aqui, ó, e cancela 10 a menos 6 com 10 a menos 6. Então ficou 9 vezes 1,6 por 0,4. Gente, vamos simplificar. 16 por 4 é 4. Mas não é 16, é 1,6, Boaro. Tudo bem, então é 0,4. 4 vezes 9 é 36. De novo, mas não é 4, é 0,4. Então 0,4 vezes 9 é 13,6. 13,6 newtons. Gente, achamos o valor da força elétrica, mas não foi isso que ele nos perguntou. Ele quer saber com que aceleração essa partícula, galera, vai sair daqui no momento que eu solto. Gente, claro que conforme essa partícula for se afastando dessa carga fixa, o valor da força vai diminuindo, né? Porque a força vai depender da distância. Então a aceleração também vai mudando conforme ela vai saindo. Não importa. Ele quer saber no instante que ela foi solta. Então peraí. Segunda lei de Newton, meus queridos. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Força resultante é a massa vezes a aceleração, lembra? E a força resultante, quem que é? É a força elétrica. Então, massa vezes aceleração vai ser igual a força elétrica. E a massa vale 9 vezes 10 a menos 2 kg, que ele deu no texto também. Então, Boaro, olha só, usando essa expressão aqui agora, ó. Então, Boaro, 3,6, que é a força elétrica, vai ser igual a massa 9 vezes 10 a menos 2 vezes a aceleração? Isso mesmo, e foi o que ele me pediu. Ele me pediu o valor da aceleração. Então, ó, simplifica aqui. 4 vezes 9, aqui vai dar 0,4 de novo, né? Então ficou, olha só, eu vou mudar a ordem só. A aceleração é igual a 0,4 sobre 10 a menos 2, ok? 3,6 dividido por 9, 0,4, 10 a menos 2 dividindo. Gente, 0,4 dividido por 10 a menos 2 é o mesmo que 0,4 vezes 10 ao quadrado, né? 0,4 vezes 10 ao quadrado. 0,4 vezes 10 ao quadrado é o mesmo que 4 vezes 10 a primeira, que é o mesmo que 40, tá? Então, 40 metros por segundo ao quadrado. 40 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu só olhar aqui a alternativa para marcar para você. Resposta letra D. Tá bom? Marca aqui, ó. Resposta letra D. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Gente, por favor, ó,
Não esqueça de dar um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal. Você, quando está inscrito no canal, você sempre recebe as atualizações, tá? É uma força, é uma maneira de você dar uma força para o Projeto Boaro, que é levar o ensino de alta qualidade, como você já percebeu, totalmente grátis para todo mundo. Inscreva-se no canal, dá joinha nos vídeos, favorite esses vídeos, tá? Indique esses vídeos para seus colegas. Meus queridos, chegamos ao final de mais uma aula. Então, ó, aqui eu sempre deixo para você um link para o vídeo de menu, tá? Às vezes demora um pouco para eu vir, fazer, preencher, resolver os exercícios extras que eu faço, mas eu vou deixar aqui o link. E sempre que aparece aquelezinho ali em cima que você clicar também vai aparecer essa informação, esses links, tá? E eu deixo sempre um link também para o primeiro vídeo da playlist, porque você clica aqui e você cai lá, aula 1, carga elétrica, tá tudo detalhado. Cara, eu confio muito, eu acredito muito em você, no seu potencial. Acredite muito em você. Que eu garanto a você uma coisa. Você alcança voos muito altos quando você acredita em você. Então tenha fé, tenha perseverança, faça passo a passo, faça com cuidado, que você vai alcançando. Faça a aula 1 com cuidado, exercício da aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, você vai avançando. Eletrostática, mais para o final, tem uns conceitos mais complexos, difíceis, mas faça passo a passo, cara, por favor, tá? Você vai se dar bem, confio muito em você, você vai se dar muito bem. Galera, no meu canal tem todas as questões de todas as edições do Enem para você, falou? Gente, muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu!